Um livro que eu não estava à espera de gostar tanto. Livros? Gosto. De Maria João Covas. Olá, eu hoje estou aqui para te falar do Feita e Desfeita. Primeiro que tudo, muito obrigada à Euforia pela cedência deste livro. E verdade seja dita, eu não estava à espera de gostar tanto. Até porque um livro de cowboys eu vim com algum bocadinho de apreensão. Eu não sou grande fã de filmes de cowboys e, portanto, estava com muito medo de não gostar deste livro. Ou, pelo menos, do livro Não Mexer as Medidas. E deixem que vos diga que eu li num dia, porque o livro é pura e simplesmente delicioso. Ora, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o facto de, logo no início, estar um conjunto de elementos que poderiam ser gatilhos. Isso eu achei muito interessante, porque achei que era uma forma de respeito muito grande para o leitor. Na verdade, há alguns assuntos que as pessoas não lhes apetece ou acham que poderão sentir-se incomodadas com alguns assuntos e que não querem ler sobre eles. E o facto de aparecer uma lista com esses gatilhos, a mim deu uma sensação que havia aqui um grande respeito para o leitor e, portanto, eu fiquei muito agradada logo com esse início. A verdade é que a partir daí o livro foi um encanto total e eu amei este livro. À partida, adorei a personagem principal, a Amy, que é uma mulher que faz rodeios e achei muito interessante que fosse uma mulher que fizesse rodeios e que fosse campeã. Muito interessante. Apesar de haver ali um elemento que faz com que, naquele momento, ela não esteja a desenvolver nada ligado à sua arte e tenha voltado para a casa do pai e dos irmãos, portanto, para o rancho onde tinha nascido e crescido, a verdade é que eu gostei muito desta personagem feminina. Achei uma mulher de garra, achei uma mulher de princípios, achei uma mulher que olha as coisas de frente e achei essencialmente uma mulher muito forte e uma mulher muito... uma mulher que acaba por ter uma ligação muito grande àquela terra, maior às vezes do que ela imagina, mas ao mesmo tempo achei que era uma mulher que tinha uma cabeça muito bem construída para poder resolver os seus problemas. E esse para mim foi o encanto do livro, foi o facto de eu ter conseguido seguir os passos necessários para perceber como é que ela pode resolver os problemas que tem, como é que ela vai resolver a sua vida perante o facto que a levou a regressar a casa. E é engraçado que, não só neste livro, mas noutros livros, o regresso a casa é quase sempre visto como uma necessidade perante algo que, de alguma forma, é uma derrota, digamos assim. Uns voltam para casa e são bem acolhidos, outros voltam para casa onde as coisas não correm tão bem. Mas a verdade é que há sempre este regresso a casa, há sempre esta vontade de voltar a casa e há sempre esta vontade de voltar ao princípio. Depois temos a personagem masculina, o Luke, e eu adorei o Luke. O Luke é aquela personagem que nos leva a pensar que até os playboys, quando se apaixonam, viram gatinhos. É muito interessante ver a transformação desta personagem, é muito interessante ver as dúvidas que ele tem e é muito interessante ver toda essa dualidade que aparece ao longo do livro. Muito interessante, pois a forma como eles se ligam, porque no fundo eles conhecem-se do rancho e, portanto, desde pequenos, e é muito interessante ver a evolução destas personagens. Depois, gostei muito da interação entre estas personagens e as personagens secundárias e a forma como a trama se vai construindo ao longo do livro. Acho que a autora fez um trabalho exemplar e dá-nos elementos que, no meu ponto de vista, são importantes. Na verdade, digamos que eu não vos falei nada da trama deste livro, porque o livro não é, a nível de trama, muito inovador. Ou seja, o livro acaba por ter uma história, digamos assim, que nós já lemos, que nós já vimos noutros livros. O que este livro tem que surpreende é a forma como este elemento está apresentado. É a forma como a autora nos dá esta história, é a forma como a autora nos leva por estes preâmbulos, é a forma como a autora
nos leva ao longo da trama até ao desfecho, que, não sendo surpreendente, é o desfecho normal para este livro e é um desfecho que acaba por também ele nos aconchegar o coração nas dúvidas que eventualmente nós pudéssemos ter. Aquilo que é surpreendente neste livro é a construção do livro. Aquilo que é surpreendente neste livro é a forma como o livro vai criando a trama, vai nos levando para os vários aspectos e nos vai dando quer a forma como a personagem feminina tenta resolver os seus problemas e a forma como a personagem masculina começa a gerir uma série de elementos que não está habituado e começa a gerir uma série de sentimentos que ele também acha que nunca iria sentir e que, portanto, de alguma forma o questionam e o põem em causa. Outro aspecto muito importante é a forma como tudo isto se engloba e estas duas dúvidas destas duas personagens se englobam naquela comunidade, quer com o pai, quer com os irmãos, quer mesmo com a terra, onde toda a gente se conhece, onde toda a gente conhece a sua história, mas onde há segredos. E isso é muito interessante, a forma como a autora nos diz que os segredos mantêm e a forma como a autora nos leva a conhecer esses segredos e leva depois os outros a conhecerem estes segredos e a forma como eles reagem perante esses segredos. É um livro com cenas hot, fica já aqui o aviso. É um livro com uma linguagem de vernáculo que a mim não me incomoda rigorosamente nada e que, diga-se passagem, eu acho que está apropriado para as situações. Ou seja, não vi nada de escandaloso neste livro, não vi nada de anormal neste livro, não vi nada neste livro que pudesse criar algum mal-estar a esse nível. Os gatilhos são a outro nível, os gatilhos têm a ver com algumas angústias que as personagens têm, os gatilhos têm a ver com algumas situações que as personagens têm, os gatilhos têm a ver com alguns elementos e algumas situações que nos são apresentados e que podem criar gatilhos em quem está a ler. Depois temos as descrições, nomeadamente as descrições do rancho e todas as descrições daquilo que está à volta daquele rancho. Eu achei as descrições lindíssimas, achei que valia muito a pena seguir aquelas descrições e às vezes deu-me vontade de lá ir, pelo menos espreitar, não digo para viver, mas pelo menos espreitar e ver toda aquela beleza. É um livro de aconchego, é um livro de superação, é um livro de reconhecimento de sentimentos, que nem sempre é fácil. É um livro de conforto, é um livro ótimo para ser lido e eu quero muito continuar a ler a série. Esta autora conquistou-me, é um livro que está muito bem escrito, a forma como ela nos embala e nos leva é muito, muito boa e eu gostei muito, muito deste livro. É um livro que eu aconselho sem margem para dúvidas. E agora é esperar que a Euforia nos traga os próximos volumes desta série e que nós possamos continuar a ler aquilo que esta autora nos tem para contar e as histórias que esta autora nos tem para contar, que são, na realidade, um quentinho no coração, um aconchego e que nos dão, ao mesmo tempo que não vai escamotear os aspectos de gatilho e os aspectos de apreensão, é uma autora que nos dá um quentinho no coração, muito a ver com a escrita dela, mas não deixa de ser um livro fabuloso para ler neste verão. E pronto, aqui fica a minha opinião. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.